Boa noite, pessoal. Aqui nós vamos dar continuidade para a série de webinars, né, entre a Blockchain BH e a Blockchain Academy, que é o Blockchain Talks. E dessa vez nós vamos falar de investimento em criptomoedas. Está aqui com o Fernando Braslau e o Thiago Padovan. Olá, boa noite, Fernando Breslau falando aqui. Espero poder tirar muita dúvida de muita gente. Se bobear, deve ter um ou outro gaitista aqui nos convidados. Vamos descobrir durante a noite aí. Isso. E daqui a pouco vem o Daniel também, capaz dele chegar a tempo ainda. O Daniel e o Joel, não é isso? Sim, o Joel está pousando agora da viagem dele, e assim que ele chegar em casa, ele disse que entra em contato, vai tentar entrar online pelo celular antes. Isso. Primeiro eu vou apresentar a Blockchain BH, que é a instituição que eu faço parte, aqui de Belo Horizonte. A gente já tem alguns trabalhos publicados na internet, também sempre estamos fazendo meetups online e presenciais aqui em Belo Horizonte também, na região. Tem uma equipe formada por um pessoal muito bem preparado, criptógrafos, empreendedores, programadores, e essa equipe também tem um foco de levar esse conhecimento para as novas pessoas, né, para a população, que são os grandes beneficiários da tecnologia. Você pode apresentar a Blockchain Academy também. Bom, não sei se o Thiago está conseguindo falar no microfone ou não. Na verdade. Eu vou apresentar a Blockchain Academy em nome dele, embora eu seja mais um fã da Blockchain Academy do que qualquer outra coisa, mas é simplesmente a primeira empresa no Brasil a se dedicar à educação, ao treinamento técnico, de negócios, jurídico, em temas de criptomoedas e blockchain. Eu tive já o prazer de ser instrutor com eles uma ou duas vezes, espero ser de novo, e eles estão fazendo um trabalho muito forte, principalmente com empresas, e com alguns cursos livres, alguns projetos aí de criação de cursos online, material de educação para o público em geral. Deixa eu ver se eu libero o microfone dele aqui de novo. Eu acho que é isso que teve problema. Opa, agora apareceu aqui. Falei bem aí, Thiago? Pô, perfeito, Breslau. Não faria melhor. Obrigado. Eu acho que é isso aí. Acho que o Breslau falou tudo. Agora vamos tocar o webinar aí, que eu acho que é o mais importante. Manda bala. Isso. Eu sou engenheiro eletrônico, eu sou formado na Universidade Federal de Itajubá. Na Blockchain BH, eu sou da área de criptonomia e negócios. Eu também sou membro do núcleo da Fundação Estudar, participado muito na parte de empreendedorismo e de mercado financeiro. E sou CEO da Kryptonita, que é uma plataforma de social trading que a gente está lançando aqui agora esse ano. Participei do Founders Institute, fui graduado pelo Founders Institute, e agora a gente está com a parceria com a aceleradora UOL. Tá ótimo. Ih, o meu slide está zoado, mas tudo bem, vamos lá. Meu nome é Fernando Breslau, tá? Eu trabalho com startups, investimento em startups, fundos de venture capital, aceleradoras desde 2011. Venho acompanhando o Bitcoin também desde essa época. Não comprei naquela época, mas não me arrependo. Era muito difícil não só comprar Bitcoin nessa época, mas simplesmente ter uma carteira. Em 2011, para você ter uma carteira, você tinha que baixar um código-fonte, compilá-lo, fazer o software rodar no teu computador. Se não me engano, acho que nem interface gráfica tinha, então teria que saber fazer rodar via linha de comando. E aí, para usar a carteira, teria que esperar também o blockchain inteiro do Bitcoin baixar.
Naquela época era um blockchain um pouco menor, mas tudo isso, embora eu seja uma pessoa bastante técnica, estava além da minha capacidade. Tá? Então, e para comprar tinha que fazer uma transferência internacional até o Japão e tudo mais, então eu fui comprar bem mais tarde e eu sempre segui um conselho que eu continuo dando. Você só entra numa coisa como criptomoedas quando você está confortável com isso e você entra nisso daí aos pouquinhos. Foi o que eu fiz. Se eu tivesse ignorado o meu conselho, vendido, sei lá, todos os meus outros investimentos, colocar tudo em Bitcoin, na época que eu comecei, eu estaria completamente rico hoje em dia. Mas não foi o que aconteceu, mas também sem rancor. Hoje eu trouxe aqui para o Brasil, desde 2017, uma das primeiras empresas de criptomoedas da Argentina, a Ripio, que é uma carteira onde você pode comprar e vender criptomoedas, tá ok? E hoje em dia eu estou focando mais num trabalho um pouco mais autônomo, de consultoria, de ajuda, de advisor para startups, para investidores anjo, tanto no tema de empreendedorismo digital, startups digitais, como em criptomoedas, blockchain, negócios de uma maneira geral. Já dei também bastante aula na FIAP, na SPM, Blockchain Academy, tanto de empreendedorismo como de criptomoedas e blockchain. E enquanto ninguém falar que não, eu vou dizer que a primeira matéria de criptomoedas e blockchain de um curso de pós-graduação no Brasil foi criado por mim, na FIAP. Tá? Então é isso aí. Isso. Aí, agora vamos dar um pontapé. Tiago, quer se apresentar? Perdeu o Acho que o Thiago está no mudo de novo. Então, eu vou pegar aqui a bola. Tá? A gente vai falar hoje sobre investimento em criptomoedas de uma maneira geral. Naturalmente, sempre com o foco em Bitcoin, ele é meio que impossível de se evitar. Tá, ok? E a gente não vai falar muito sobre como que criptomoedas funcionam, da onde que elas vieram e tudo mais. Isso a gente tem outros fóruns para discutir. Mas para preparar o palco, tá? Vamos falar um pouco de criptomoeda, um pouco de Bitcoin, né? E o que isso é novo nisso daí. Tá, ok? Então, Bitcoin foi a primeira moeda que é totalmente digital. Ela não depende de nenhum ente externo, seja uma empresa, uma fundação, um governo, um indivíduo para existir. Ela existe na internet e ela é completamente autônoma. E ela só existe na internet. Não existe nenhum tipo de manifestação física do Bitcoin. Tá? Para a gente, quando a gente pensa em valor do Bitcoin, as características do Bitcoin são super importantes. Tá? Então, você tem um sistema que é extremamente estável, tá? Ele nunca ficou fora do ar desde que foi criado, a não ser por um blip aqui ou ali. Você pode negociar o Bitcoin livremente com quem estiver disposto a comprar ou vender de você, sem que você precise de nenhum tipo de licença, nenhum tipo de equipamento especial, nem nada. Tem o seu valor, é uma coisa durável, né? Então, enquanto existir a internet, enquanto existirem pessoas rodando os nós da rede Bitcoin, o Bitcoin vai continuar existindo. E ele é fungível, o que quer dizer? Um Bitcoin é igual a outro Bitcoin. Então, na hora que eu for vender alguma coisa minha por Bitcoin, qualquer Bitcoin que cair na minha carteira, em teoria, é igual ao próximo. Tá, ok? E é portátil. Eu posso guardar de uma maneira muito prática, eu posso transportar isso de uma maneira muito simples, seja em um aplicativo no meu celular, seja numa hardware wallet, seja até mesmo na minha própria memória, se eu decorar uma lista de 12 palavras. Isso. Essa imagem eu peguei até num vídeo da Maker, essa moeda Maker aqui, e que ela critica a questão da estabilidade da Bitcoin. Né? E tanto é que eles criam aquele token DAI e tudo, mas ali, descrevendo essas propriedades aqui, fica bem claro o potencial da Bitcoin. A gente vai até
trabalhar em cima de alguns deles aqui para frente. Eu e o Antônio Hoffert, nós dois pela Blockchain BH, a gente chegou a gravar um meetup inteiro, deu mais de quase 2 horas, só trabalhando detalhe por detalhe de cada um dessas propriedades da moeda. Chama Criptonomia, as propriedades da moeda, está no YouTube também, o canal da Blockchain BH. Mas, assim, para mim, o que é mais importante do Bitcoin é que ele é uma quebra de paradigma. Tá? Isso quer dizer o seguinte, antes do Bitcoin, certos problemas ou eram muito difíceis de serem resolvidos com as ferramentas que a gente tinha, ou a gente simplesmente não conseguia resolvê-los. Okay? E a partir do momento que o Bitcoin é apresentado ao mundo, todo mundo que aprende sobre isso tem uma ferramenta a mais para resolver um certo tipo de problema a mais, que agora você tem uma possibilidade técnica. Isso parece besteira, mas é algo fundamental. Então, o que a gente diz que o Bitcoin conseguiu criar é, pela primeira vez, uma escassez real de algo que é 100% digital. Tá? Porque a gente está vivendo ainda numa quebra de paradigma anterior ao do Bitcoin, que é a quebra de paradigma do digital. E o digital, ele trouxe como quebra de paradigma a abundância. Né? Então, é muito custoso, muito difícil você fazer um disco de vinil a mais. Né? Então, você ir numa loja e pagar R$50 num disco de vinil, você entende por que você está pagando esses R$50, porque afinal de contas custou caro fazer aquele vinil, custou caro fazer a embalagem, custou caro transportar até a loja onde você comprou. Agora, cobrar por um arquivo de MP3 que você sabe que para copiar não precisa fazer mais nada a não ser apertar um botão de um mouse, aí fica mais difícil você cobrar por isso. Então, o que é digital é facilmente copiável, é facilmente transmitido e com isso é abundante. O que é um problema. Você não quer um dinheiro digital que seja abundante. Você quer um dinheiro digital que tenha uma certa escassez, que tenha um certo controle de emissão, porque senão isso não tem valor para você. E o Bitcoin trouxe isso. Pela primeira vez a gente tem algo que é 100% digital e cuja escassez é garantida pelas regras da rede do próprio Bitcoin. Tem uma frase que eu gosto muito que é o resumo disso que você falou, que é a escassez na abundância, né? Nesse mundo digital onde nada tinha valor, até mesmo os ativos, né? Uma música é um ativo, mas ela não tem valor, ela perde esse valor. Surge a Bitcoin, que além de escassa, ela é limitada, né? Que é uma questão ainda mais forte, que a gente ainda vai chegar nela, vamos falar sobre isso. Fernando, seus slides. Sim, vamos lá. Tá? Então, eu estava falando de paradigma anteriormente, né? A gente teve primeiro o paradigma da digitalização, então que o vinil virou o som de vinil, que era um produto físico, virou um produto digital. E aí, quando a gente conecta os computadores, a gente tem a internet, e aí é o segundo paradigma, que é o da distribuição gratuita. Né? Então, não adianta ter muitas cópias de uma coisa que são muito baratas se não consigo fazer com que essas cópias cheguem a muitas pessoas. A internet trouxe isso para a gente. Então, a gente já tem uma ideia de como a quebra do paradigma, como o paradigma da digitalização transformou o mundo, né, de um mundo de papel para um mundo de arquivos, e a gente tem uma ideia como o paradigma da conexão transformou um mundo de computadores isolados, disquetes, transmissão de arquivo via física, né, mandando um disquete de um lado para o outro, para uma internet, para um YouTube, um WhatsApp, uma conexão 100%. Se a gente imaginar que, de repente, as criptomoedas, o Bitcoin, podem representar uma mudança de paradigma tão profunda quanto as duas anteriores, né, então acho que talvez fica um pouco
pelo menos pode atiçar aí a curiosidade de ver onde que essa história vai dar. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de quão revolucionário isso é, ou quão difícil de entender as consequências desse paradigma são, a próxima imagem aí do próximo slide, não saiu a próxima slide. Tá? Mas se você esperar essa área para ver como que a gente lida com, tenta representar o Bitcoin, a gente sempre faz uma moeda bonita, de ouro, redonda, 3D, com algum elemento digital, né? E isso é porque a gente não tem como representar algo que é 100% digital de uma maneira interessante para a gente. Então, eu acho que isso é um pouco do pano de fundo para essa nossa discussão, as características do Bitcoin, por que tem tanta gente se dedicando a esse assunto, e largando seus empregos, criando empresas, comprando esse tipo de ativo, né? Mas será que isso é para todo mundo? Né? Então, acho que o próximo ponto é uma discussão de por que as pessoas estão investindo nisso daí. Tá? Vamos lá, Leonardo? Isso. O slide você queria é das moedas aqui, né? É esse aí, olha só que bonito. Ficou ele sumiu de novo. A galera ver como é que é bonito. Tá? Então, olha só que bizarro, né? Bom, foi embora. Deixa ele para lá. O pessoal viu aí. Quer comentar? Tá. Não, vamos pro próximo aí. Já parece que não está dando certo. Vamos falar de investimento, né? Podemos ir adiante. E o que está acontecendo aí? Não, pode ir. Tá aí, para você. Tá. Então, acho que já pode ir pro próximo slide. Compraram ou não, né? Tá? Então, quando a gente pensa em investimento, a gente tem algumas categorias de investimento. Tá? A gente tem os investimentos que geram renda para a gente. Então, são os ativos capitais, ou o mercado de capitais. O mais famoso para a gente são as ações de empresas, né? Então, tem muita gente que compra ação de empresa não para ficar tradando com a apreciação ou diminuição do seu preço, mas porque, de tempos em tempos, uma empresa que é lucrativa distribui dividendos a seus acionistas. Tá? Da mesma maneira que eu posso comprar um tesouro, uma dívida de um banco central, de um país, né, como aqui no Brasil a questão do Tesouro Nacional, que também dá aí um rendimento a um certo período. Tá? Ou então eu compro alguma outra coisa que me traz renda. É um imóvel que eu alugo para alguém, é um pedaço de terra que eu consigo plantar uva e vender a safra, alguma coisa assim. Okay? Outros tipos de ativos muito comercializados são as commodities, né? São os ativos consumíveis. Então, soja, óleo, petróleo, isso tudo são coisas que eu compro, por quê? Porque eu sei que eles estão em uma utilidade. Tá? Então, no futuro, se alguém precisar usar soja para fazer maionese, ele vai ter que comprar de algum lugar. E se eu tiver isso daí e eu achar que eu posso ter aí uma vantagem financeira. Né? A mesma coisa com metais preciosos, como ouro ou prata, que tem sua utilidade industrial também, ou para fazer joias. Tá? Mas os próprios metais preciosos, eles também podem ser avaliados como um ativo de reserva de valor. Então, eu acho que o ouro é muito famoso nisso. Então, se você mora... Os americanos, às vezes, são meio paranoicos em relação ao governo deles. Né? Então, tem muito americano que guarda moedas de ouro em casa, porque se vier o apocalipse do zumbi, ele tem uma certeza grande que talvez o dinheiro de papel dele não vai valer nada, mas o ouro sempre vai achar alguém que compre o ouro. Né? Então, de certa maneira, se a economia do Brasil for pro beleléu e você for lá para a Praça da Sé em São Paulo, você vai conseguir vender o teu ouro. Desculpa se a gente vai um pouco de barulho aqui nos próximos minutos, mas é rápido, tá, gente? Então, outros tipos de reserva de valor são dinheiro. Então, se eu acho que o real vai se desvalorizar perante o euro, perante o dólar,
eu posso comprar dólar e guardar em casa, né? E mesmo que a inflação no Brasil seja alta, eu vou ter uma reserva do meu patrimônio. Na Argentina, o pessoal sempre usou muito mais dólar do que aqui no Brasil, né? Ou mesmo arte, né? Arte, carros clássicos, esse tipo de coisa, muitas vezes, quanto mais tempo você segura, mais raro eles ficam e mais valioso pode ficar. E esse quadro, ele traz para a gente, então, o porquê que criptomoeda pode ser interessante. Criptomoeda, tem gente que vai olhar. Certamente, criptomoeda não é um ativo que gera receita, tá? Criptomoeda pura, que funciona como uma moeda mesmo, ele não vai gerar uma receita para você, tá? Existem alguns tokens em que o pessoal está tentando colocar essa característica de geração de receita no token, mas no momento que eles fazem isso, causa uma série de complicações regulatórias, tá? Então a gente ainda não tem realmente um token que está dentro dos ativos de capital. A gente tem tokens mais parecidos com commodities, né? Então o Ether, que é da rede Ethereum, ele tem inclusive um nome que sugere isso, que é o gas, de gasolina, né? É a gasolina que você usa para poder usar o sistema Ethereum. Então tem uma característica de commodity mais clara. Mas hoje em dia a característica mais clara de criptomoeda, principalmente Bitcoin, é mais para essa parte de reserva de valor, o que é um pouco estranho, porque o preço sobe e o preço baixa, né? Então, como é que a gente pode discutir depois como é que você pode considera ser reserva de valor e o preço dele pode baixar. Vamos adiante aí. Olá. Pessoal, todo mundo se muta aí, por favor. Porque o Thiago está com problema no tem alguém que está com bastante barulho aí, né? Só queria avisar que o Joel já está aí, ele está em trânsito, mas ele daqui a pouquinho já vai entrar para interagir com a gente. Só acho que agora tá tranquilo o barulho, né? Sim, acho que a gente pode continuar. Aí você vem para essa parte do dinheiro, né? Do papel moeda, do dinheiro estatal, né? Então, assim, isso é uma motivação para algumas pessoas comprarem criptomoedas, né? E aí, o entendimento para você achar que uma criptomoeda vai perder menos valor do que o dinheiro do seu próprio país tem a ver com as características fundamentais, por exemplo, do Bitcoin. A gente sabe que Bitcoin não vai haver mais do que 21 milhões de unidades dessa moeda, né? Enquanto que o dinheiro de um país, o Banco Central tem certos controles do quanto que ele pode emitir ou não, mas de certa maneira não existe um controle total de que, olha, o Banco Central só vai imprimir não sei quantos trilhões de reais, tá, ok? E isso gera inflação, tá? E as pessoas sempre buscam uma maneira de se proteger da inflação. E com isso tem a Bitcoin, né? A Bitcoin, aquele detalhe que eu cheguei a comentar, dessa emissão usado novo. E o Bitcoin não. O Bitcoin você tem aí uma programação de emissão de moedas que ela não só é 100% controlada e você não consegue modificar, como você sabe exatamente em que ponto dessa emissão você está e quantas moedas vão ser criadas a cada intervalo de tempo, desde o início da rede Bitcoin até o final, que a gente estima que seja por volta de 2140. Tá? Então, se você tem uma moeda que a emissão é controlada e a moeda do seu país, a emissão é descontrolada e você está sofrendo com uma inflação muito alta,
você pode decidir comprar esse ativo para se proteger. Tá? Em 2017 isso deu muito certo, em 2018 isso não deu tão certo assim, em 2019 quem fez isso já se deu um pouco melhor. Tem um detalhe que eu queria falar desse gráfico aqui também, é que essa linha vermelha e laranja está ilustrando a expansão monetária da moeda. A gente está aqui mais ou menos nesse ponto aqui mesmo, só que tem um outro detalhe, isso aí está dando uma inflação ali de mais ou menos 3,7%. A nominal, né? Só que o problema é o seguinte, essa expansão monetária, só que já estima-se que foram perdidas uns 4 milhões de unidades, não é isso? Pode ser. Na verdade, foram emitidas uns 19 milhões, eu acho, ou 18 e pouco. 17.700 agora. E estima-se que 4 milhões já foram perdidas, né? Analisando a blockchain, vendo que não tem mais o acesso a essas carteiras há muito tempo. E considerando essas moedas perdidas, a expansão monetária que a gente está passando agora é muito maior do que essa nominal, que é de 4,8%. Ou seja, o próximo halving agora, ele pode ter um impacto maior do que se espera, pela questão de que os preços estão se mantendo com uma expansão monetária maior do que essa esperada aqui. Por outro lado, também, toda vez que você perde acesso a certos bitcoins, os bitcoins que ainda continuam em atividade, vou chamar assim, eles, na verdade, se valorizam, né? Porque se antes eu tinha uma unidade de 21 milhões e agora eu tenho uma unidade de 16 milhões ou 17 milhões possíveis, essa minha unidade vai valer mais, né? Sim, e ao longo do tempo, com certeza, muitas pessoas vão perder bitcoins. Sim, ok. E agora eu chamo a atenção assim para uma coisa que a gente não para pensar, ou pelo menos eu não parei para pensar antes de conhecer o Bitcoin, tá? Essa questão da guerra ao dinheiro vivo, né? Parece que é uma coisa alarmista você falar desse jeito, mas é realmente um esforço muito coordenado, muito bem, com uma intenção muito clara de você diminuir ao máximo que as pessoas utilizem o dinheiro vivo. E aí a pergunta é, mas por que eu deveria querer utilizar dinheiro vivo? Porque dinheiro vivo, ele não é prático, né? Então, um dos motivos para um banco central não querer mais emitir dinheiro vivo ou tirar dinheiro vivo de circulação é porque enquanto tem muito dinheiro vivo em circulação, ele tem um custo muito alto com isso. Ele tem o custo de impressão de novas cédulas para substituir células que se estragaram, ele tem todo o custo de transporte, o custo de armazenamento que os bancos, os carros fortes. Mas para a população, para as pessoas, o dinheiro vivo ele tem algumas vantagens que a gente pode ver no próximo slide, né? Então, se eu pegar qualquer um de vocês e deixar com uma nota de $100 no meio da Tailândia, numa vila que ninguém fala inglês, eu tenho certeza que vocês não vão morrer de fome. Tá? Porque ou pode ser dólar, pode ser dinheiro local. Para eu comprar alguma coisa com dinheiro local, basta eu apontar para aquilo que eu estou querendo, entregar a nota, a pessoa vai entender que eu estou querendo comprar, vai me dar aquilo que eu quero, vai me dar o meu troco, pode tentar me enganar no meio do caminho ou não, mas pelo menos se eu der uma nota de valor mais alto do que a coisa que eu estou comprando, eu fiz uma transação. Tá? Então é uma transação muito simples, não preciso ensinar as pessoas como lidar com dinheiro vivo, elas já sabem, elas já aprenderam, a gente faz isso há muitas e muitas gerações. Tá? A outra coisa é que é uma transação privada. Se eu gostar de revistas da Hello Kitty e quiser comprar isso na papelaria, eu vou comprar, o jornaleiro vai ver que eu comprei, mas ninguém fica sabendo. E o jornaleiro não precisa saber quem eu sou, eu não preciso saber qual que é o nome do jornaleiro, a única coisa que eu preciso saber é que a revista Hello Kitty que ele está vendendo é aquela que eu quero, e o jornaleiro só precisa saber que a nota que eu estou dando para ele é uma nota real, não é falsificada. Tá? Então isso preserva muito a privacidade daquilo que a gente faz. Em tempos de escândalos aí de Facebook,
Isso está se tornando uma questão cada vez mais importante. Uma outra coisa é que eu posso guardar dinheiro no cofre em casa, e aí eu tenho uma certa autonomia, né? Então a gente vai ver no próximo slide o que isso se representa. E mas também muito importante se eu quiser comprar alguma coisa, por mais que alguém não goste dessa minha compra, tá? Então vamos dizer que eu preciso comprar um remédio a câncer que não existe no Brasil e só existe aqui contrabandeado por algum problema de patente, alguma coisa assim. Moralmente, se a minha mãe está morrendo de câncer, eu tenho toda a justificativa de comprar esse remédio no mercado negro. Mas pelas leis, eu não poderia. Então, se eu tentar comprar isso com cartão de crédito ou com uma transferência bancária, pode ser que eu não consiga, pode ser que essa transferência seja impedida à distância. Agora, se eu encontrar o vendedor desse remédio numa estação de metrô e entregar para ele o dinheiro que ele precisa, a não ser que tenha um policial lá e que impeça isso fisicamente, ninguém consegue impedir essa minha transação. Então, isso me dá autonomia de eu usar os recursos que eu ganhei, pelos quais eu trabalhei, de uma maneira de acordo com aquilo que eu acho importante, aquilo que eu quero. O próximo slide mostra muito essa questão de repente, guardar o dinheiro em casa, né? Por que isso seria necessário? Bom, aqui no Brasil, o Plano Collor foi o exemplo mais recente de confisco de dinheiro da população pelo governo. Então, se você tinha mais do que um certo valor, acho que era 50 mil dinheiros da época, que representava mais ou menos o valor de um carro usado, não muito bom, todo esse teu dinheiro ficou preso por pelo menos 18 meses, foi devolvido para você numa taxa de correção que o governo determinou, mas que certamente não correspondia à inflação da época. Isso teve efeitos devastadores, não só na economia, quanto na vida privada de muitas pessoas, muitos empresários, muitas famílias. Isso aí tem um detalhe também. De maneira global, teve o que vocês estão vendo aí em alemão, Bankraub auf Zypriotisch. Isso quer dizer assim, né, assalto a banco em cipriota, né, na linha, eles falam grego lá, né, mas era para fazer a referência à ilha de Chipre. Então, se você tivesse mais do que 100 mil euros na tua conta bancária, uma porcentagem daquilo que passou simplesmente desapareceu para pagar as dívidas dos bancos cipriotas. Tá? Então, se você tivesse esse dinheiro na sua casa, você não teria sofrido esse confisco. Um detalhe também interessante, essa questão do governo, né? O governo controla também um pacote governamental ali que regulado e controlado, que regulam as ações, os títulos, a emissão de títulos, até mesmo no caso, por exemplo, a Venezuela requereu o ouro que ela tinha na Inglaterra e a Inglaterra recusou a fazer essa entrega agora, né? Então, os países ficam, esses títulos, até mesmo os títulos de ouro, eles deixam de valer muito, né? Essa questão. E armazenar o dinheiro tem a questão da inflação, né? Que não necessariamente significa que você está guardando valor, preservando valor no tempo. Deixa eu pedir para o Vitor colocar o microfone dele no mudo, por favor. Talvez seja de lá que a gente está ouvindo o ruído aqui na chamada. Isso. Beleza, valeu. Tá? Então, outro tipo de confisco é simplesmente você tem dinheiro na sua conta bancária e você não consegue usar. E isso não é nem porque tem alguma coisa errada, é simplesmente porque o banco impõe limites de transações que você, de repente, você nem sabe que você tem. Então, de repente, você quer pagar um boleto de um imposto acima de 5 mil reais, que não é algo comum para você, mas vamos dizer que você ganhou dinheiro e precisou pagar. E aí você tenta pagar esse boleto e não consegue porque o banco fala, não, desculpa, para esse tipo de operação, o teu limite é 5 mil reais e você tem que ir na agência liberar esse limite ou pular 7 ondas ou fazer algum tipo de procedimento para usar o dinheiro, que em teoria é seu, mas está sob o poder do banco, né? E aí eu dei uma olhada lá no Reclame Aqui e procurei a palavrinha TED,
tá? E aí a gente viu esse tipo de reclamação, né? Então, demora, você não pode usar a hora que você quiser, você tenta usar a TED, ele não funciona, tem um monte de problema com dinheiro digital, tá? Se de repente o sistema do banco fica fora do ar, como aconteceu, acho que foi ontem no Banco Inter, né? Boa sorte, você tinha que pagar um monte de gente, esse monte de gente vai ficar te enchendo o saco porque você não conseguiu pagar, tá? E aí se você de repente tiver que descumprir um contrato, tiver que pagar multa, o banco não vai ficar com muita dó de você não, tá bom? Vamos adiante, Leonardo. Opa, foi. E aí a outra coisa também que certas pessoas podem querer comprar criptomoedas é porque as criptomoedas são muito fáceis de enviar de um local ao outro, tá? E muito rápido. Então, você consegue, na maioria das situações, fazer uma transmissão de dinheiro de uma maneira muito econômica e muito rápida. Não é sempre, tá? Não é em todo momento, mas isso pode acontecer. Olha só, Guto Santana, eu falei que ia vir a gaitista para esse webinário, chegou agora. Guto, deixa eu só pedir para você colocar o teu microfone no mudo. Mesma coisa para o Ale Pistori. Ale Pistori, teu microfone está vazando som aqui para a gente, tá? Então, assim, por mais que uma transação de Bitcoin hoje em dia possa custar, sei lá, 3, 4 reais, às vezes até 10 reais, dependendo se a rede está mais ou menos congestionada, dependendo do valor que você está mandando e que tipo de transação você está fazendo, isso ainda é ridiculamente barato. Tá? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, eu tenho uma conta bancária lá, e eu recebi uma vez uma transferência, sei lá, acho que de 50, de 100 reais, 100 dólares para minha conta bancária. O meu banco, para eu receber a transação, ele cobrou 15 dólares de mim. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem um sistema um pouco mais avançado em relação a isso, e a gente não paga para receber, e muitas contas você não paga para fazer TED ou fazer DOC. Tá? E com os bancos digitais, isso é cada vez mais eficiente. Mas em muitas situações, você paga muito caro para simplesmente mandar o dinheiro de um lugar para o outro. Isso. É contigo, Leonardo. Toca aí. O Thiago, quando quiser falar, me avisa aqui no WhatsApp que eu libero o microfone, porque está com problema, né? Estou acompanhando. Ou então, Fernando, você fica atento aí na conversa, e quando ele quiser falar, você me avisa que eu libero, porque eu não consigo gerenciar os dois aqui. Tá bom, pode deixar. Aí, agora, entrando mais nessa parte também de mercado, né? Esse gráfico eu peguei hoje, e ele mostra o seguinte, ele já dá esse indicador ali, de 2017, o quanto o mercado de criptomoedas subiu, esse pico chegou a 800 bilhões de dólares, caiu esse ano para perto de 100, e nessa mínima aqui em dezembro, e agora a gente vê um novo momento de subida. Alguns dos indicadores desse grande pico aqui e essa grande queda também é a questão dos ICOs, né? Os novos projetos receberam muito investimento e muitos deles eram ideias, né? O que fazer com essa tecnologia nova? E eles receberam bilhões de dólares e venderam esses bilhões de dólares. Eles estão com esses bilhões de dólares em caixa, trabalhando com esses projetos, e agora, a partir de alguns anos, nós vamos começar a ver o resultado de todo esse pico de investimento aqui. E por questões mercadológicas e outras questões da Bitcoin, o preço vai subir ainda muito. Na questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, alguns detalhes muito importantes, algumas brigas que estão acontecendo entre eles, que eram o seguinte, no fato da questão da valorização da moeda. A China está
trabalhando para poder conseguir valorizar a moeda dela em relação ao dólar, e ela força a questão de mercado, ela quer negociar os ativos, as commodities, o petróleo, soja e aço, na moeda dela, enquanto o dólar é esse valor padrão de mercado mundial. E nesse cenário, os Estados Unidos são os emissores de dólar. Então, isso aí gera eles têm esse poder de controlar a emissão mundial. E a China quer ter esse poder para ela, quer ter essa capacidade de negociação em nome dela, na moeda dela, e eu vejo a Bitcoin como esse ativo que ninguém não tem dono, né? Como ele não tem dono, não tem uma entidade para trabalhar em torno disso, definir essa emissão dele, da Bitcoin, e regular, ninguém consegue regular. Eu acredito muito que a reserva de valor e a unidade de conta para o mercado internacional, a partir de uma crise, depois de uma crise, poderia ser a Bitcoin. E também esse gráfico aqui eu tirei da palestra do Fernando Urich, tem no YouTube, nesse link aqui, que fala da questão dos ciclos econômicos, que o mundo, que os economistas, os bancos centrais, eles entendem muito bem a questão da expansão, a expansão econômica dos países, e que sempre tem uma crise para equilibrar. E por vários motivos que são muito bem explicados nesse vídeo aqui, ele explica como que, estatisticamente, nós estamos perto de uma crise, de uma nova crise. A gente agora está passando, a gente está chegando na maior fase de expansão econômica já vivida pelo homem. Ô, Leonardo, o Joel, pelo jeito, chegou são e salvo em casa, já está 100% com a gente. Você consegue liberar o microfone dele? Ele pode contar para a gente que ouviu falar aí de aplicações aí da tecnologia blockchain de uma maneira geral, tanto em bancos centrais. Está liberado já, viu? Está liberado, né? Joel, então... Oi, estão me escutando, pessoal? Sim. Estamos escutando bem, sim. Ah, tá ótimo. Não, boa noite a todos. Cheguei em casa. Acho que eu consegui entrar desde o início, quando o avião pousou, e fui acompanhando no táxi enquanto vocês estavam aí apresentando. Se eu puder só dar uma palhinha, acho que vocês estavam falando, né, do Bitcoin, no uso do dinheiro, e só adicionar, assim, eu tento ter uma visão macro, né, de toda essa revolução que está vindo do blockchain, e um pouco a visão atual que eu tenho. Eu começo falando um pouco assim, no fundo a gente está falando para mim, o grande poder de toda essa tecnologia é o lado da descentralização. Hoje eu tenho uma visão, né, que me fez refletir quando comecei a olhar para a blockchain, que tudo que a gente tem no mundo hoje é centralizado, né? A gente fala em público e privado, mas o que a gente tem não existe público e privado, existe o estatal centralizado, né? Tudo que é dinheiro, identidade, enfim, registros de imóveis via, né, concessões estatais, ou mesmo ser em países onde isso é privado, é centralizado, quer dizer, tudo é centralizado, ou você tem as empresas, né, e outras organizações que também funcionam de maneira descentralizada. E isso muito de uma necessidade da sociedade se organizar, né? A forma que a sociedade, à medida que ela foi se sofisticando, que ela encontrou de se organizar, combinar regras e dar alguém para cumprir essas regras, né? Então tudo que tem de funcionamento, instituições, países, é muito baseado nisso. As poucas tentativas que a gente teve de algo descentralizado na história não foram para frente, não duraram. Né, os Commons na Inglaterra e outros casos, e hoje a gente tem tudo centralizado. E o grande potencial, para mim, tecnológico é a gente conseguir desenvolver ou utilizar
né, a sociedade optar por algum organismo descentralizado para não ter, vamos dizer, desde que isso não tenha, vamos dizer, você combater, né, os efeitos negativos da centralização, mas também não ter outros problemas da descentralização. E na minha visão, um pouco, a gente está quase que na infância disso daí, né? Eu tenho a visão muito que ainda estamos muito cedo, tem muito caminho para ser rodado e hoje quase que, para mim, qualquer coisa em cripto é aquele VC out of the money, porque está muito cedo nessa história. Talvez o que está mais avançado é o Bitcoin, porque também e aí é um outro ponto que eu falo do Bitcoin, assim, que o Bitcoin, para mim, eu falo assim, é uma tecnologia social, até porque o dinheiro, para mim, é uma tecnologia social. Aí só para concluir o comentário, assim, falando de dinheiro, para mim o dinheiro começou, provavelmente, como, na minha visão, que eu já estudei, como unidade de contabilidade, quer dizer, era uma forma das pessoas, eu te dei tantos peixes, você me deve tanto de carne ou tanto de serviço, e aí a comunidade começou a, sei lá, pataca, alguma coisa para contabilizar aquilo, depois começou a ser um meio de troca e, por último, de guarda, né? Depois que começou a ter o papel, e ele se expandiu pela utilidade, né? Era útil, era eficiente e de maneira, né, sempre de alguma forma centralizada, seja através de entes, né, bancos com suas notas ou depois com os governos fazendo isso daí. E tem os seus, vamos dizer, como toda coisa boa, tem seu efeito ruim. E só para concluir, depois a gente, se for o caso, a gente discute mais esse tópico. Quando eu falo tecnologia social, tem uma questão para mim muito de crença, né, que é no dinheiro, então tem que ter de crença no sistema, e a comparação que eu faço, assim, uma tecnologia física, como um telefone, tudo bem, você tem que ter adesão, mas ele não precisa que as pessoas acreditem para estar de um lado falar e do outro lado alguém escutar uma voz familiar, alguma coisa. Quer dizer, aquela tecnologia permite aquilo funcionar sem ter a necessidade de crença, pode ter a necessidade de preferência. O dinheiro e aí qualquer tecnologia, para mim, de centralização, ele tem esse desafio e talvez vai ter uma adoção muito mais lenta, porque ele precisa ter uma crença social, né? Hoje o dinheiro, com todos os seus percalços, todos os seus problemas, é a solução mais funcional que a gente tem para troca, para guarda, etc. E depende de crença, né? E o desafio, para mim, toda essa tecnologia de centralização vai ser isso. Quer dizer, a gente vai ter que facilitar, lidar com os efeitos colaterais, como no caso do Bitcoin, para mim, é o preço. Então, ele dificilmente, na minha visão, ele vai ser algum dia dinheiro como, né, meio de troca corriqueiro, né? Tem grandes chances, né? Inclusive eu aposto como guarda de valor, mas depende dessa, vamos dizer, de como tecnologia social de adoção, e que na minha visão é muito mais lento. Só aproveitei para dar a introduzida. Oi. Mas me diz uma coisa, essa tua visão do potencial da tecnologia e da dificuldade e a correspondente dificuldade de a gente adotar essa tecnologia vis-à-vis o potencial que ela traz. Como é que isso informa, talvez, um pouco a tua decisão de investimento? Hoje eu tenho a visão que, assim, o Bitcoin, por pelo menos a guarda de valor, ser uma pura questão de adoção, né, das pessoas começarem a acreditar naquilo ali. Isso é uma tecnologia, pelo que eu já estudei, eu confio, e eu acho que tem uma chance grande de adoção como guarda de valor. As outras eu acho extremamente, todos os outros, né, como o pessoal fala aí, altcoins, assim, eu acredito, mas eu acho que está muito cedo. Então eu acho que hoje o nível de risco é muito alto, é tudo, para mim, meio testnet, né? São todas, que eu acho que vai no futuro, redes sociais, identidade, registros de propriedade,
provavelmente vão estar em redes centralizadas, e para a rede ser descentralizada necessariamente tem uma moeda, senão ela não é descentralizada, que é esse caminho, eu acho que esse caminho vai ter. Eu acho que talvez, não sei se é 10, né, 5, 10, 20, 50 ou 100 anos, mas eu acho que à medida que essa tecnologia se desenvolva, eu vim no táxi pensando, vocês falando, eu falei assim, para mim é quase como, sei lá, estamos em 1910, o Einstein, em 1915, lá 14, 15, o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade. Demorou 30, 40, 50 anos para aquilo ali virar uma bomba atômica. Não sei quantos anos para... Né, já tem coisas aí que 90 anos depois que conseguiram provar da teoria dele. Então, para mim tem um pouco isso. Quer dizer, você começa a fazer um desenvolvimento tecnológico, só que a aplicação, uma vez que você consiga dominar outros aspectos daquela tecnologia, demora. Então, para mim, smart contract, tudo isso aí tem aplicação, mas até, por exemplo, uma evolução hoje que eu acho que é genial, genial não, mas que eu acho que é extremamente importante, que até vai ter um evento aí segunda-feira, os stablecoins. Por quê? Porque a sociedade precisa, a gente tem essa necessidade, né? A gente precisa... eu sei que todo mês, pelas minhas trocas econômicas sociais, eu recebo alguma coisa e que isso que eu recebo eu consigo fazer outras trocas sociais para me sustentar, né? Já que eu não produzo comida, eu tenho que comprar comida. Se eu não tenho um imóvel, eu tenho que pagar por ele. Então, no fundo, a gente está falando tudo trocas sociais que tem um meio de troca que a gente quer uma estabilidade. Hoje a gente tem o DAI, tem algumas soluções, aí tem problemas regulatórios, que eu acho que assim, lentamente a gente vai resolvendo essas coisas, mas eu não vejo assim, eu acho que as promessas dos ICOs eram muito sonhos, né? Eu acho que ainda tem muitas ferramentas ou pedaços tecnológicos que têm que ser desenvolvidos para você conseguir juntar eles e dar soluções que a sociedade fala assim, pô, eu acho isso melhor. Né? A minha visão, se me perguntar onde é que eu acho que é o primeiro lugar que isso vai colar a médio e longo prazo? Redes sociais. Né? Porque hoje é totalmente pervasivo, o ser humano é um bicho social, e a gente está na mão de caras centralizados que fazem o que querem com a informação. Então, descentralizar isso é algo que até politicamente eu acho que, sei lá, países, sociedades votam e falam, não, eu quero que esse negócio seja num blockchain público que ninguém, não tem um centralizador que possa fazer. Eu já acredito que muita coisa pode acontecer muito rápido. Até mesmo por esses indicadores todos. E já é uma coisa que vinha sido... Já estavam buscando isso há muito tempo já. Outro dia eu peguei para ver algumas matérias de 2008, 2009 sobre invenção de moeda. Depois vocês pesquisam no Google, criação de moeda. Como isso era ativo, era uma coisa muito discutida entre os países, entre os bancos, a criação de uma moeda única. A China fez algumas propostas, sempre em desagrado do dólar, né, dos Estados Unidos. Mas já era uma proposta que vinha sendo buscada há bastante tempo. E eles não imaginavam que ela viria da tecnologia. Né? Eu acredito que o impacto que isso vai trazer, vai acontecer, vai ser bem rápido. Também por essa questão agora desse cenário atual aqui, a gente está prestes a vivenciar uma crise que parece iminente, uma guerra comercial muito forte. A China se fortaleceu muito nos últimos anos, agora sim um concorrente peso aos Estados Unidos, e nesse cenário tem a Bitcoin, que é um verdadeiro ativo antifrágil mesmo. Um ativo que ele, pelo conceito da antifragilidade, ele se beneficia com o caos, né? Deixa eu perguntar. Eu acho que assim, uma das coisas que eu já dei a entender inicialmente, acho que o Joel colocou um pouco disso daí, por um lado, é tudo muito novo, né? Por outro lado, são coisas que estão mudando fundamentalmente coisas extremamente complicadas da nossa sociedade. Então, dinheiro é uma das invenções sociais
mais importantes da sociedade, então é natural as mudanças, elas, em uma maneira, elas possam demorar bastante a acontecer, né? Então, acho que tem muito do que a gente vê como possibilidade de investimento, ou é para uma utilidade mais imediata, então eu vou comprar criptomoeda porque eu quero viajar e eu acho que isso vai ser mais fácil do que pegar um traveler check, tá? Ou porque eu preciso, por exemplo, o Joel, ele também fez o mestrado em Nicosia, eu imagino que ele tenha pago em Bitcoin. Eu tinha uma grana na Alemanha e usei essa grana para pagar em Bitcoin, comprar Bitcoin e pagar o negócio, porque fazia mais sentido, eu ganhar, era mais fácil, era mais rápido e eu ganhava mais desconto, né? Mas, além desses usos imediatos, se a gente vai pensar em investir numa coisa dessa que ainda está muito no início, eu acho que tem que ter uma visão de longo prazo. Tá? O antifrágil, ele pode ser meio que um coringa, né? Então, de repente, se realmente vem uma mudança fundamental e na nossa sociedade, provavelmente em formato de crise, né? O Bitcoin pode realmente, toda aquela coisa que a gente acha que vai demorar muito, pode acontecer muito rapidamente. Mas isso vai ser num caso de crise, tá? E aí, ou você se prepara para isso e leva isso muito a sério, e aí você abre mão de uma possível rentabilidade, ou você não se prepara para isso. Você acredita que, olha, por mais que venha a crise, eu vou conseguir me adaptar a tempo. Isso, e até isso, seguindo aquela tendência, né, dos países de buscarem aquela criação da moeda única e tudo, depois que a blockchain, a Bitcoin ficou bastante difundida no meio financeiro, no mundo financeiro, os bancos centrais começaram a estudar isso e pensaram em como desenvolver isso tudo, né? Só que nesse mercado tão regulado entre países, uma complicação muito grande, em paralelo a isso, surge hoje, foi lançado oficialmente a Libra, né? Que é uma moeda privada, um conglomerado de empresas com milhões, bilhões de usuários, de transação financeira de várias áreas, se uniram e fizeram essa moeda que pretende, que se vende, né, como sendo uma revolução completa dos meios de troca, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Foi um assunto bem recente, nem consegui ver o white paper ainda. Eu acho assim, esse é um assunto que no meio de criptomoedas ele causou um bocado de discussão, né? Porque por um lado você tem um grupo de pessoas que é um grupo bem fundamentalista e com razão, tá? Não tiro, que acredita que as únicas criptomoedas que realmente são interessantes, fazem sentido, deveriam ser levadas a sério e que têm um real potencial de transformação são as criptomoedas semelhantes ao Bitcoin, que elas não têm dono, elas são completamente descentralizadas, né? Elas são completamente abertas, ou seja, você não precisa pedir permissão para ninguém para utilizar o Bitcoin, para fazer uma carteira de Bitcoin, para montar uma empresa que trabalhe com Bitcoin, ok? E são resistentes à censura, né? Como a gente comentou antes, elas não são confiscáveis, você consegue ter privacidade nas suas transações. Um Facebook Coin, uma Libra, não é essas coisas todas. Tá? Para você abrir uma empresa que vai lidar com Libra, só depois de você preencher uma série de requisitos e receber a autorização expressa, explícita, dos membros fundadores da Libra. Né? Para você poder usar Libra, você vai precisar fazer KYC, você vai precisar verificar sua conta de Facebook,
contas fake de Facebook. Eu acho que estou com os dias contados, meu. Okay? Então, embora uma LibraCoin utilize muito da tecnologia que foi trazida pelo Bitcoin, ela tem diferenças fundamentais em relação a isso. Quer dizer que a LibraCoin é ruim? A princípio não. A LibraCoin é um projeto empresarial como qualquer outro, que pode ser bom, pode ser ruim, depende de como isso for tocado, quais as intenções de quem está por isso daí, e com certeza dá para dizer que é super inovador. Não tem nada parecido a isso nesse mundo, né? Então, eu acho que se aquilo que eles descreveram no white paper, de tentar ser relativamente descentralizado, mais privado, de tentar ser independente do Facebook em si, de tentar ser acessível por todos no mundo inteiro, eles conseguirem colocar isso em prática, vai ser com certeza melhor do que, de repente, muitos bancos que a gente tem que engolir por aí, né? Deixa eu abrir o microfone do Joel aqui para ele comentar também, que fechou. Sim, porque ele tem uma visão dessa questão de o que a gente tem hoje em dia e o que é o ideal e o que a gente precisa, né, Joel? Será que a gente precisa da Libra, de uma moeda do Facebook? Eu acho assim, ter uma moeda única no mundo é ótimo, facilita a vida pra caramba. Se eu puder, né, usar qualquer moeda que seja o dólar, o euro, o cheque, o libra, isso é último. Eu acho que para mim a minha opinião, eu não vou nem criticar, porque isso daí é um produto, se é um serviço, se é uma tecnologia que facilita a vida, ótimo. Agora, para mim, não passa no teste básico de descentralização, né? Então, o ponto para mim é que tipo de produto ou serviço no mundo eu quero que ele funcione de maneira centralizada e qual eu quero que funcione de maneira descentralizada. Então, para mim, assim, no fundo, a Libra, eu acho ótimo que, assim, muitas vezes você precisa de uma desculpa, de uma moda, enfim, de uma motivação política para chegar a uma solução útil no mundo inteiro, sei lá, seja a própria democracia, enfim, né, o que quer que seja de solução de tecnologia social. E o blockchain é a desculpa ótima, mas quando eu olho a Libra, eu falo assim, é um ente centralizado, é meio assim, não tem muito... a história do grávida, não tem meia grávida, né? Ou você tem um command and control, você tem um centro que tem um benefício de ele conseguir coordenar e fazer a coisa funcionar, ao mesmo tempo, né, é o velho... Sempre quando eu discuto a tecnologia da descentralização, é o dilema da criptografia que eu falo. Ó, não tem a criptografia ou do sigilo, né? Criptografia, sigilo. Assim, ou eu quero viver num mundo que não existe sigilo absoluto, então eu consigo proteger a sociedade porque eu vejo os terroristas, os traficantes, os pedófilos, ou eu quero viver num mundo que existe sigilo com a criptografia, onde o Estado não pode me perseguir, onde um ditador não pode me dominar. A mesma coisa é o centralizado e descentralizado, entendeu? Vai ser sempre esse paralelo. Então, usar a tecnologia semi-descentralizada, né, o blockchain permission, né, isso daí como solução tecnológica é muito bom. Se eu puder usar isso, puder pagar um serviço em outro país, numa viagem eu poder usar. Mas aquilo ali pode ser arrancado de mim, aquilo ali pode ser, né, o que a gente já falou aí, aquilo ali pode ser tomado de mim. Então, eu acho que, assim, para mim é muito claro, né? Isso daqui, assim, não é o... Eu falo assim, isso daqui, para mim, não se encaixa em cripto, não se encaixa... Para mim, o termo que eu uso é no descentralizado. Mas para a indústria de criptomoedas, de uma maneira geral, né, se a gente está pensando em investir nesse ativo novo, uma moeda do Facebook vai fazer com que outras criptomoedas se valorizem,
ou vai causar que essas moedas se desvalorizem? O que seria a tua opinião? Não, acho que valoriza, acho que ajuda, né? Porque todo mundo vai falar, isso daqui é cripto, né? O leigo, porque, de novo, quantas pessoas entendem como o motor a combustão funciona, como o celular, a tecnologia wireless funciona? Quer dizer, a maior parte das pessoas usa a tecnologia sem entender, né? Desde que alguém use, alguém fale que ela é ok, as pessoas usam, né? O remédio, tudo que é tecnológico é meio assim. Então, eu acho que assim, ter uma tecnologia que vai ser chamada a criptomoeda do Facebook, a criptomoeda que apesar de não ser, ajuda porque mais gente vai olhar, talvez mais gente entenda, mais gente se sinta confortável em aplicar em criptos como classe de ativo. Então, eu acho que ajuda. Só que eu não... Aí é meu, talvez, não sei se é, né, o meu fundamentalismo, maximalismo, não vou dizer que eu sou maximalista, mas eu falo assim, isso não é descentralização, isso não é cripto. E você, Leonardo, você acha que essa Libra vai ser positiva para o mercado de criptomoedas ou vai ser negativa? Então, eu tenho duas críticas muito grandes nesse conglomerado todo, nisso tudo. A primeira é a própria... A gente já entende quanto a gente é refém dessas empresas quando o Facebook, que já era o dominador de informações há alguns anos, ele proibiu, porque ele quis, as propagandas de criptomoeda. E ele só liberou agora há poucos meses, quando agora que ele vai lançar dele. Isso já mostra o tanto que a gente já é refém dessas grandes empresas, enormes empresas, e quanto eles querem dominar ainda mais. E também, eu acredito sim que vai trazer assim, mais 2 bilhões de usuários, vão passar a entender, conhecer melhor do assunto, porque eles não, muito pouca gente conhece o que é Bitcoin ainda, entende o que é, e ali provavelmente vai ter uma utilização diária ali, vai ser uma coisa mais tranquila. Mas a outra crítica é a questão do meio que um tiro no pé que eles dão. E provavelmente eles falam que vai ser uma moeda lastreada, mas esse lastro ele vai sumir, porque eu acredito muito que as moedas estatais, do jeito que a gente conhece, dólar, euro, real, vão desvalorizar demais. Os títulos emitidos pelos governos vão ser insustentáveis. Eu acredito muito naquela teoria do caos ali. E não justifica um lastro nesses ativos. Então, eu acredito muito que ela pode até manter um valor, ela pode se tornar, talvez, assim, uma unidade padrão e uma reserva de valor também, mas em sentido de benefício, de utilização, de liberdade, que como vem a ideia da Bitcoin, é bem o oposto. Mas e de um outro ponto de vista, independente aí de se você concorda com o produto ou não, você acha que o fato de existir esse produto vai ser bom para o mercado de criptomoeda ou vai ser ruim? Eu acho que com certeza vai ser bom, pelo fato, porque eu vejo a Bitcoin como um ativo digital. Ela é o ativo. Podem ter outras propostas, podem vir as propostas de moeda, mas eu vejo a Bitcoin muito como um ativo. A grande reserva de valor, o ativo dominante, o criptoativo dominante. E quanto mais gente conhece e pode usar dele pela utilidade dele, eu acredito que pode valorizar muito, sim. Mas como que o Bitcoin iria se beneficiar do fato de existir o Facebook Coin? Pelo fato de trazer mais usuários conhecendo. Pelo simples fato de que agora... Porque uma coisa interessante, a gente estava ouvindo o podcast da Caitlin no What Bitcoin Did, né, é que o Facebook está usando muito a palavra criptomoeda, para chamar a Libra de criptomoeda. É diferente do tendência que a gente observava antes, que eles ficavam falando, era feio falar criptomoeda, mas era bonito falar blockchain. Então, acho que isso que você falou é um pouco disso, né? Quanto mais pessoas conhecerem o termo criptomoeda, né, nem todas vão se interessar por Bitcoin, mas algumas vão. E essas que começarem a se interessar por Bitcoin,
essas vão, né, através do Facebook, eu acho que vai ser positivo para a gente. O único receio que eu tenho é que a Libra comece a fazer lobby nos governos para falar, olha, governo, você tem que permitir todas as criptomoedas que não seguirem certos padrões de regulação, como aqueles que a gente segue, né? Que é uma tática muito típica de bancos, por exemplo, né? O banco adora que para você abrir um banco novo no Brasil é extremamente burocrático, porque dificulta a criação de concorrência para eles, né? Então esse receio eu tenho, que de repente, pelo fato de a gente ter um grande player que pode chegar para o banco, para o governo e falar, olha, você pode liberar criptomoeda, contanto que sejam criptomoedas que façam tais tipos de verificação, que não sejam pseudônimas nem anônimas, que tenham um ente centralizador governando, etc. e tal. De outra maneira, eu vejo assim, pelo que o white paper está mostrando, você, para usar Libra, vai ter que ter uma carteira semelhante a uma carteira de criptomoeda. Possivelmente, você vai ter que aprender a lidar com chaves privadas, você vai aprender o que é um Block Explorer. Então, tudo isso que o Facebook vai gastar de dinheiro de marketing e educação para ensinar as pessoas e as empresas a usar a criptomoeda deles, que é bastante baseada em Bitcoin e Ethereum, né? Esse conhecimento as pessoas também vão poder utilizar para mexer com outras criptomoedas. Isso eu acho que pode ser positivo, né? Vamos ao próximo tópico, Leonardo? Vamos sim. Só ler um recado aqui que foi enviado aqui no chat. Acho que o fato da CVM e Bacen terem anunciado semana passada o sandbox regulatório já é efeito do lobby do Facebook. Os caras são ligeiros. Olha, em relação a lobby, um momentinho, eu vou espirrar. Não espirrei. Vamos lá. Tá tendo um esforço aí das associações de blockchain e criptomoeda. A gente tem duas no Brasil, a ABCB, Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, e a ABCripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia. E, embora sejam associações diferentes uma da outra, elas estão se coordenando nos assuntos mais importantes, tá? E elas estão participando de uma frente parlamentar de economia digital, alguma coisa assim, justamente um esforço aí de você criar uma regulação para economia digital. E nesse caso inclui desde empresas como Facebook, Google, Uber, Rappi e também as associações de criptoeconomia. Então, esse sandbox regulatório, eu não sei até que ponto o próprio Facebook se envolveu, mas é uma coisa que associações como a BFintech, como o braço de fintech da B Startups e mesmo as associações de criptomoedas batalharam um bocado, né? Isso. E já é até um tópico que entra aqui nessa questão da regulação. A regulação é inevitável, né? Só que eu acredito que ela começou do jeito errado, começou pela Receita Federal tentando bloquear tudo, e enquanto não teve nenhuma outra medida para estimular o mercado, mas essa questão de regulação, a gente vai ter que lidar com isso, mas eu também acredito que é um jeito o mercado vai subir muito ainda por causa disso. Grandes bancos de varejo, bancos de investimento, fundos de investimento, com uma regulação aprovando acredito que pode ser sim um fator positivo na questão do aumento do preço, por exemplo, se dá uma questão até de segurança para esses investimentos, na questão da especulação. A gente tem que tomar cuidado com a regulação, tá? Por um lado, aquilo que não é regulado é sempre olhado com desconfiança. Então, o fato de não existirem leis específicas sobre criptomoedas ou blockchain ou Bitcoin não faz dessas atividades algo ilícito. Tá? No Brasil,
para algo ser proibido, isso precisa ter uma lei muito explícita falando, você não pode fazer X. Se você está fazendo algo que não tem nenhuma lei que proíba, então é permitido. Então a gente tem que partir do pressuposto que, olha, a gente pode fazer tudo isso que a gente faz, tá? Tanto que existem as empresas que trabalham com isso, a gente pode comprar Bitcoin, a gente pode vender Bitcoin, pode mandar de um lugar para o outro, ok? Mas, se por um acaso passar uma lei que falar que quem for pego mexendo em Bitcoin vai passar pelo menos 6 meses a 3 anos na cadeia, sinceramente, isso pode ter um efeito devastador no preço do Bitcoin no Brasil. Porque eu não vou poder, por exemplo, sugerir para minha mãe comprar Bitcoin se Bitcoin for proibido no Brasil. Okay? Então, os governos, eles não podem evitar que a gente use uma tecnologia descentralizada, né? O Bitcoin e outras criptomoedas, elas são verdadeiramente tecnologias que não podem ser paradas. Tá? Então, outro exemplo de tecnologia nisso aí é a rede Tor, ou mesmo os torrents. Tá? Não tem quem consegue parar o torrent. Porém, você consegue tornar o uso dessas tecnologias muito desagradável, colocando leis bem rígidas em relação a isso. Né? A gente viu, por exemplo, essa questão da Receita Federal recente, ela colocou uma série de obrigações para as exchanges que vão dificultar a entrada de novos concorrentes no mercado. Claramente, vai tornar fazer uma exchange no Brasil mais complicado, mais caro, menos interessante. Por outro lado, o que o Leonardo fala realmente é válido. Então, hoje em dia, se para uma exchange abrir uma conta em banco é muito complicado, porque o banqueiro não está a fim de tomar risco, se em algum momento vier uma lei que fala com todas as palavras que Bitcoin é algo lícito e, de repente, até encorajado pelo governo, aí fica mais fácil fazer uma série de coisas. Só que, naturalmente, isso vai vir com uma troca. Tá? E a troca, qual que vai ser sempre? Você quer ter acesso a um mercado maior? Então, você vai ter que fornecer para o governo dados dos seus clientes. Tá? Então, isso a gente tem que prestar atenção, porque uma lei nova pode tanto aumentar a atratividade de um ativo como investimento, como pode diminuir. Tá? E não só para Bitcoin ou criptomoedas, mas para qualquer coisa. Tá? Então, se, por exemplo, proibirem carros a gasolina no futuro próximo por causa do efeito no clima, quem tinha ação da Volkswagen aqui no Brasil, sinto muito, a situação vai cair muito, porque a Volkswagen não é muito famosa por ter carros elétricos. Tá? Agora, quem tem ação da Tesla nos Estados Unidos vai se dar muito bem. Nesse quesito também, eu acredito que a concorrência global entre os países meio que impede os países de tomarem atitudes muito retrógradas nessa questão. Então, eles vão, acredito que pode sim ter uma regulação mais favorável, até mesmo pelo fato, por exemplo, da Estônia tá tendo várias empresas registrando lá, porque são sites, né? Todo mundo acessa de qualquer lugar, então é uma coisa bem simples. E a Estônia é um berço agora de empresas tecnológicas. Então, acredito que por essas questões, os países vão se permitirem mais, apesar de que eles, em conjunto, vão tentar tomar medidas de observação, né? Tentar acompanhar todas as transações, fazer o máximo possível nesse sentido, mas eu acredito que eles vão ser bastante abertos na questão de empreender e dessa tecnologia. Mas isso sim é uma coisa que vai demorar muito ainda, porque o próprio Bolsonaro falou que não entende nada do assunto, né? Então, até isso chegar... Não só desse, né? Oi? Até chegar... Passo para o próximo, senão eu vou falar umas coisas que eu gosto muito do Bolsonaro ou não, né? Até essa discussão chegar ali, eu acho que isso pode demorar um tempo, sim. Dando continuidade na questão de investimento em criptomoedas, né? Essa parte... Daniel,
Posso só falar um pouco aí de regulação? Eu acho, assim, a minha visão hoje é que, assim, isso é fundamental. É fundamental em que aspecto? Eu acho que, assim, só quando eu penso em dinheiro, eu falo assim, ó, o dinheiro você pode usar, etc., né? Ele não tinha controle, e você começou a controlar pelo uso indevido do dinheiro, ou por regras que eram combinadas socialmente e não estavam sendo seguidas por todos. Então, o cara fazia tudo em dinheiro, não pagava imposto, ou você fazia ilícito. Então, eu acho que, assim, é fundamental, se a criptomoeda tem a vantagem de ela, né, ser descentralizada, de ela não poder ser, né, tascada, tomada de você, por outro lado, você, pensando numa sociedade, você não quer que as pessoas não paguem imposto. Quer dizer, você paga imposto e outro não paga. Quer dizer, o que é o compartilhado e pago de serviço de maneira, né, pública ou compartilhada, você ficar de fora disso e se beneficiar. Então, né, quando vem essa regulamentação, vem para isso. Ó, você quer aplicar nesse ativo? Você aplica, mas você pague imposto. Vai ter sempre a questão polêmica de controle, né, que é sempre uma zona cinza, ou uma zona de fronteira, que tem sempre essa questão da privacidade e a questão do criminoso, né, que também você ter uma moeda que seja principalmente usada para isso, quer dizer, vai se perseguir ela, vai se proibir ela. Então, uma vez que você, eu penso assim, de maneira global, os países pegarem e falarem assim, não, você pode usar, mas eu quero saber quem tem, eu quero saber, você não vai conseguir controlar ela, né? Enfim, a grande vantagem é essa, se eu sou perseguido, eu posso fugir do país e usar elas porque elas estão comigo. Mas os estados vão querer saber quem tem, onde tem, sem ter o poder de, a não ser fisicamente, coerção, mas tomar elas como hoje conseguem, né? Via justiça ou via injustiça. Então, eu acho que isso vai permitir uma adoção global. Então, eu acho que, assim, a gente ter regulamentações nos países, ter meios de saber quem tem, quem ganhou e cobrar imposto, quem tem como propriedade, quem não usa isso ilicitamente, vai só fazer aumentar. E quem quer usar aquilo ali como reserva de valor, quem quer usar aquilo ali como investimento, vai ter a segurança que em mais lugares aquilo ali é aceito e usado. Porque senão vai ser sempre um ativo de fronteira, né? Um ativo que algumas pessoas usam. Eu vejo assim, é o ativo ou do inovador ou o ativo do contraventor, né? Então, para deixar de ser o ativo só do inovador e do contraventor, você precisa da regulação. Não, exatamente. Não é porque a tecnologia te permite fazer certas coisas que você deve fazer tais coisas e é moral fazer tais coisas. Isso aí a discussão da moralidade, a tecnologia não se interessa por isso. A tecnologia, ela está lá e ela faz o que ela faz. Os humanos que precisam decidir o que eles querem fazer e como que eles querem fazer, né? E aí, para isso, a gente já tem todas as regras sociais existentes. Isso. Agora, dando sequência até a ideia inicial do Meetup, né, que é a questão do investimento e tudo, nós fizemos essa introdução aí da questão se é assim um investimento, se vale a pena o investimento. E aí agora eu quero entrar nas questões práticas de como abordar isso, como investir em cripto. E a primeira delas aqui, o Fernando colocou, vou pular essa parte, que é o Dior. Eu confesso que eu não conhecia, mas eu fui pesquisar o que é e entendi o que é o seguinte: nós vamos passar mais rápido por isso, porque quem é mais novo no mercado são coisas básicas que tem que conhecer. E eu vou falando aqui, então vocês podem me interromper quando eu acharem que tiver alguma coisa interessante para falar, beleza? Claro. Existem os diferentes tipos de criptoativos, né? Existem as coins, as stablecoins e os tokens fungíveis e não fungíveis,
e Utility Securities. Os fungíveis são tokens perfeitamente divisíveis e os não fungíveis são tokens que cada um é diferente do outro. Então, toda Bitcoin, ela tem o mesmo valor no mercado. Mas a questão dos não fungíveis tem tokens da mesma rede de blockchain, por exemplo, tem tokens com valores diferentes, podem representar coisas diferentes. E utilities são tokens de utilidade para usar em redes, com as tecnologias, com novos produtos, e os securities são tokens que representam ações, representam alguma coisa no mundo real, alguma coisa que tem algum valor. Até mesmo essa stablecoin aí, várias stablecoins são security, né? Elas têm um fundo para representar esse saldo em dólares, ou em reais, ou em outras moedas. Aí, como comprar? Existem as corretoras e os vendedores P2P. As corretoras é um caminho mais seguro, ele já é um caminho bem regulado, todas as informações ali vão ser repassadas para o governo, então você tem todo você já faz esse investimento todo da maneira como deve ser feito, de acordo com a Receita Federal, e os P2P, agora eles estão se adaptando a esse mercado, com essa regulação também. Porque o P2P era o caminho mais obscuro do mercado, mas agora eles estão trabalhando essa lei agora, essa recomendação da Receita Federal. Como guardar? A custódia, a gente fala sobre a segurança, né? A custódia da cripto, ela tem que ser sua. E se existem maneiras de deixar nas corretoras ou em plataformas de investimento que você precisa de confiar nessas empresas. Tem que confiar que realmente existe aquele saldo para te dar. As corretoras, elas têm carteiras muito grandes, com muitas criptomoedas, então elas são visadas pelos hackers, apesar delas terem procedimentos de segurança muito bem feitos. A questão do cold storage aqui é o paper wallet e hard wallet, que aí vocês podem pesquisar depois também. Qual a melhor hora de comprar? Esse aqui o Fernando até deu uma atualização. A melhor hora de comprar, antes de tudo, tem que entender muito bem como guardar e transacionar, porque as transações são irreversíveis, você pode perder. Então, se você comprou Bitcoin a $1.000, hoje está a 9.000, e você lucrou 9 vezes, você pode perder isso tudo. Então, você tem que saber muito bem, você tem que saber lidar com isso, saber lidar com a tecnologia. Uma coisa interessante também é acompanhar a tendência do mercado, naquele momento que você quer comprar, faz um estudo, acompanha isso. E o Fernando introduziu aqui que, se você tiver uma visão de longo prazo, o timing não é relevante, pela questão que a moeda é deflacionária e ela sempre vai aumentar de valor numa relação de longo prazo. Que, inclusive, essa é a estratégia de investimento mais utilizada, a questão do hold. Nesse quesito, eu aconselho o hold na Bitcoin. Hold de altcoins já é um investimento mais arriscado, porque muitas das altcoins que existem aí vão sumir do mapa e outras vão surgir, mas nesse período mesmo, no longo prazo, eu acredito que a Bitcoin vai ser o ativo final ali, a grande reserva para todo esse mercado cripto. Ela, inclusive, hoje está com uma dominância de 57% do mercado. Essa dominância pode cair muito, mas eu acredito que ela sempre vai liderar o mercado como a reserva de valor dos criptoativos. Aí aqui eu vou falar de algumas estratégias de investimento também, que é a questão da arbitragem. A arbitragem tem dois modelos. O tradicional, que as criptomoedas são negociadas em várias corretoras do mundo. E cada corretora tem o seu próprio book e diferenças de valores.
Então, a arbitragem normalmente é você comprar na corretora que está mais barato e vender onde está mais caro. E a arbitragem triangular é quando a corretora negocia pares, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, Ethereum, dólar e Ethereum, Bitcoin. Você consegue transacionar entre essas moedas e tirar um pequeno lucro nessa variação. O trading spot, que é o trade normal, que é o mais conhecido, que é entre criptomoedas. Você acredita que alguma moeda vai valorizar mais que a outra, você compra, ou se você acredita que o mercado vai cair, você vai para uma stablecoin ou vende mesmo. Esse é o trading spot. Como trabalhar com isso aí? O que eu aconselho é escolher alguns ativos e passar a acompanhar eles muito bem, entender bem sobre esse assunto desses criptoativos, escolher no máximo 5 ativos e trabalhar com eles. Definir as suas metas de ganho e de stop loss e respeitar, porque o mercado ele é traiçoeiro. Ele é muito volátil, ele cai muito, assim como ele pode subir muito, ele cai muito também, e muita gente já perdeu muito dinheiro com isso. O trade de futuros, se você está vendo isso aqui e está aprendendo o que é isso, ouvindo pela primeira vez, então já é até desaconselhável. O trade de futuros é de altíssimo risco. Ele tem um detalhe que você pode apostar na queda, então você consegue ganhar com a queda das criptos, mas tem também a questão da alavancagem. A alavancagem é onde muita gente perde dinheiro. Mais de 80% dos traders de mercado futuro perde dinheiro nesse mercado, e a alavancagem é você apostar mais do que você tem. Então, com uma operação mal feita, você pode perder tudo, com uma variação mínima. E mesma coisa, definir as metas de ganho e de perda e respeitar. Existem também os bots. Os bots são indicados para quando você confia numa plataforma. Existem algumas corretoras que são bem difundidas no mundo, então são muito grandes, o pessoal tem bastante confiança, então você consegue aplicar esses bots de operações e você mantém eles. Essa custódia da cripto passa a ser da corretora, mas você tem esse acesso. Existem algumas plataformas de investimento, né, de cripto, que aí tem muita dúvida se são golpes ou se são realmente plataformas sérias. Então, você tem que saber muito bem escolher essas plataformas, porque elas vão ser as custodiantes do seu dinheiro. Então, você tem que confiar que você vai mandar essas bitcoins e em algum momento eles vão te devolver. Então, para isso tem que ter muita transparência e, de preferência, auditoria. Isso também é a questão de regulação do mercado, vai trazer bastante auditoria para esse mercado, mas o que não tira do risco da custódia, porque o ideal é você ter sua custódia da sua chave privada em cold wallet. Eu coloquei aqui também 5 tópicos aqui, porque a gente acha que vai entrar nesse mercado, né, que está tudo subindo e que vai ganhar dinheiro e que o que importa é o lucro líquido. Mas não é só isso, não. Tem esse link aqui que vocês vão poder ver depois, que descreve muito bem esses 5 métodos aqui de avaliar se você está entrando com uma estratégia boa ou com uma empresa boa, que é o lucro líquido, o fator lucro, que é o lucro líquido total dividido pelo prejuízo líquido total, percentual de ganhos. Aqui com esse link vai ser muito fácil para vocês acompanharem. É o número de operações que você ganhou dividido pelo número de operações que você perdeu. Também tem a questão do lucro médio por operação, que é o lucro total dividido pelo número de operações. E a questão da perda máxima, que isso é muito importante. Qual que é a maior perda que você pode suportar? Essa estratégia, esse trader aí que você gosta, esse seu gestor, quanto ele já perdeu, vou suportar essa perda? Outra estratégia, outra coisa muito importante é manter sempre atualizado no mercado.
A mídia comum, a gente não vê nada de criptomoedas, vê muito pouco. Existem no mercado de investimento, já tem bastante material sobre criptomoedas, e também existe a mídia especializada no assunto, e também os grupos de calls, que são onde você pode relacionar ali com várias pessoas. Você tem que filtrar muita informação também, porque o mercado tem muita fake news circula nesse mundo, tem muita... são as notícias que são feitas pelos baleias, muita manipulação de mercado mesmo. Então, você tem que estar atento nesse mercado, acompanhando, e tem que ter um senso crítico muito grande. Aqui eu deixei o site CoinMarketCap, que para mim é o site mais importante de cripto no mundo. Eu acredito que todo mundo que investe deixa essa aba aberta ali o dia inteiro, que acompanha... você pode acompanhar o valor das criptos, a questão de mercado toda, a valorização e tudo mais, e também conhecer o projeto a fundo. Então, a ideia é você vir aqui e começar a estudar esses projetos um a um. E, para finalizar, tem o spend aqui, né? Que é a questão, se você está disposto a entrar nesse mercado, correr esse risco, está disposto, acredita que criptomoeda é uma coisa que pode revolucionar o mundo, trazer muita coisa boa para a gente, para a sociedade, então a melhor maneira de divulgar isso, de trazer isso, é você usar a sua criptomoeda, usar ela como meio de pagamento, transferências, divulgar para os seus amigos. E se você quer que ela suba, também tem aquela questão, tem uma filosofia que o pessoal evita vender criptomoeda. O ato de você vender ali numa corretora, você está forçando o mínimo possível, mas você está forçando ele para baixo. Então, você fazer o caminho inverso, você manter o caminho de agora que você tem cripto, trocar a cripto por outros ativos, é a melhor maneira de você estimular esse mercado, porque você está trazendo mais pessoas e mantendo o mercado sempre ativo. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário final para fazer, eu vou deixar aqui, porque esse aqui é o xodózinho nosso. Fernando, alguém? Espera aí, Joia, eu vou te aqui, ó, liberar. Isso. Não, que estavam todos sem microfone. Estava todo mundo 10 minutos aqui sem microfone. Live aqui, então, gente. Virou um monólogo do Leonardo. Eu falei, vocês me interrompem aí. Ninguém interrompeu, eu fui falando, né? É o Putin falando, pode interromper. Querem que volte algum slide? Eu gostaria de repente, fazer um recap aqui de uma maneira geral, assim, tentar, porque naturalmente a gente está com pouco tempo, né? Então algumas coisas têm que ser passadas mais rapidamente, tá? Mas assim, para quem está chegando nessa área e quer entender se investe, não investe, como investe, eu vou colocar alguns pontos assim que eu uso para mim mesmo e eu gosto de falar para as pessoas, tá? O ponto 1 é assim, descubra se você acredita nessa tecnologia ou não. Se você acha que isso daí é algo revolucionário, se você acha que isso daí é algo que veio para melhorar a vida, mas não vai mudar o mundo, se você acha que isso não funciona, tá? E aí o teu investimento vai seguir essa tua convicção, tá, ok? No meu caso, eu realmente acredito nessa tecnologia a ponto de ter mudado toda a minha carreira profissional em relação a isso, tá? E aí, naturalmente, que eu vou investir
não só com mais convicção ou com menos convicção, mas também mais a longo prazo. Ok? Então, o prazo é outra coisa que eu acho importante. Pessoalmente, eu sei que eu sou uma pessoa que tem um péssimo perfil para ser trader, para entrar numa plataforma de negociar e tentar comprar na baixa e vender na alta, esperar o preço baixar, comprar de novo e ficar fazendo análise gráfica, etc. Isso não é para mim. Minha ocupação principal não é acompanhar o mercado de criptomoedas 24 horas por dia. Tá? Então, os traders profissionais, eles certamente vão ganhar de mim sempre se eu tentar entrar com estratégias mais avançadas ou técnicas mais avançadas de trade. Okay? A outra coisa que o Leonardo falou, ou pelo menos tinha um slide, não sei se ele continua aí, é a questão da familiaridade com a tecnologia. Tá? Então, antes de você investir realmente em criptomoeda, compra um pouquinho para testar. Tá? Para testar como é que comprar, como é que é vender, como é que é guardar numa carteira, como é que é mandar de um lugar para o outro, como é que é fazer um backup de uma carteira, como é que é recuperar uma carteira. Então, aprenda a tecnologia, aprenda isso bem aprendido, ganhe um conforto maior em relação à tua familiaridade, não só com o assunto de uma maneira geral, como criptomoedas funcionam, como blockchains funcionam, o histórico de cada criptomoeda, a comunidade de cada criptomoeda, mas também na questão de como que você usa no dia a dia. Então, aquela dica da segurança, eu acho ela muito importante. Cada um de nós tem que dar uma importância gigantesca para a nossa segurança digital, de uma maneira geral. E se a gente está colocando dinheiro de uma forma digital, não tem o gerente do Bitcoin para você ligar no final do dia e falar, cara, eu fiz uma cagada, eu mandei dinheiro para o endereço errado. Não tem um fundo, um FGC, um fundo garantidor, que vai salvar os teus 250 mil reais se você colocar os teus Bitcoins para renderem uma empresa que falir, ok? Então, tome muito cuidado com segurança digital de uma maneira geral. E aí, uma das coisas que eu acho fundamental, especialmente quando você começa a chegar num valor de criptomoeda mais alto, sei lá, você colocou 5 mil, 10 mil reais como investimento nisso daí, pesquisa o que é uma carteira física, uma hardware wallet, e compra uma, tá? Vai te custar uns $100 ou uns $150 se você comprar no Brasil, então uns 600 reais, 700, mas eu acredito que é fundamental para você ter um esquema de segurança minimamente confiável, tá bom? Então, e aquela questão de veja qual que é o teu perfil de investimento, qual que é o teu apetite de risco. Eu não aconselho ninguém a colocar quantias grandes em criptomoedas logo de cara, tá? E talvez nem mesmo mesmo depois que você já estiver muito familiarizado com isso, porque tem a questão de teoria de portfólio. Criptomoeda e vai continuar a ser, por um bocado de tempo, um tipo de investimento de altíssima volatilidade e altíssimo risco. E risco dos mais diferentes tipos. Risco de preço, risco regulatório, se alguém soltar uma lei que complica a vida da gente, risco técnico de repente, uma criptomoeda que prometia fazer XYZ, não conseguir fazer XYZ, risco de hacker, risco de você perder a tua carteira porque o celular caiu na privada, risco de você morrer e levar o segredo das criptomoedas para sempre contigo. Então, façam o do your own research, né? Pesquise por você mesmo e vão com calma. Eu acho que assim, é uma coisa muito interessante, é fascinante. Tá? Claramente, a tecnologia em si, ela é legítima, ela não é pirâmide, ela funciona, ela é confiável, tá? Mas tem muita gente que utiliza algo que é novo, que as pessoas não conhecem, para causar fraude, para fazer pirâmide. Então, pesquisem não só a tecnologia,
mas também as empresas com as quais vocês vão lidar. Vejam a reputação das exchanges onde vocês querem comprar criptomoeda. Vejam a reputação das carteiras onde vocês querem guardar a sua criptomoeda. Tá? E conversem com gente que tem mais experiência, busquem gente em quem vocês confiam para aprender e para começar. Tá? A minha sugestão é que isso é um investimento de tempo e conhecimento que vale a pena. Tá? Mas aí cada um também pode tomar sua própria conclusão. Exatamente. Só falando, acho que vale a pena levantar muito a atenção a muitas promessas de ganho que tem dentro. A gente se depara diariamente quase com pirâmides financeiras falando que estão usando cripto, muitas vezes nem estão usando, né? Acho que, assim, tem que ter muita atenção com isso, tem muito crime, tem muito esquema aí, então, plataformas que prometem muito retorno, a gente tem que ficar esperto, prometem retorno rápido, retorno constante. Isso é uma coisa que não dá para se prometer, né, dentro desse mercado de cripto, não dá para prometer que o ano que vem, ou que o mês que vem vai estar valendo X% a mais, ou sei lá quantos por cento a mais, isso não dá para prometer. É uma questão de mercado, demanda, oferta, pode valer nada o mês que vem, não dá para prometer esse tipo de retorno, assim, né? Joel, o que você aprendeu nesse tempo de convívio com criptomoeda que você acha que faz sentido para as pessoas que estão chegando nesse mercado pensando em investir nisso daí? Eu acho que aí dentro até do que o Fernando falou, eu acho que assim, tem que estudar, tem que entender, né? Eu acho que você vai ser um investidor disso daqui, não é um ativo para você comprar porque escutou uma recomendação, né, de compra, venda ou uma estratégia. Eu acho que tem uma tese de investimento atrás que está muito ligado, né, ao papel desses ativos como transformador da sociedade. Então, acho que tem que estar estudando e entendendo. Eu acho que tem um lado também que aí, como acho também o Fernando falou, que ainda como instrumento ou ferramenta é algo muito arcaico, né? Eu acho que o lado de user interface, etc., vai ter que melhorar muito. Então, tem que estudar não só como qual o potencial desse ativo, qual o potencial de volatilidade, mas quais são os riscos de perda de senha, de morte, outros riscos, né, como isso daí, deixar encustodiado em exchange. Então, acho que tem bastante de OR nisso daí, e eu acho que é um pouco isso. É um ativo que você tem que estudar para ir a médio prazo e consolidando suas convicções, e aí se tomar suas posições, fazer seus investimentos e ir acompanhando e discutindo, né? Eu acho que não, é um ativo que é diferente de outros ativos, né? Você vai comprar uma ação, você pode pegar relatório de 2, 3, umas recomendações, quer dizer, tem muita informação pública, simples. Nesse mercado, não. Esse mercado tem essa questão da crença, da tese, que eu acho que é fundamental as pessoas entenderem, até para quando só surge uma Libra, o cara entender o que é isso, né? O que é ser diferente, por que eu vou para esse ativo ou aquele. E como tem, né, muita informação, muita especulação, né? Quer dizer, querendo ou não, os criptoativos, de maneira geral, são ativos extremamente especulativos. É muito fácil as pessoas seguirem modas, né? Tem o ativo, né, o Kim, o Tron, não sei o quê, o Hulk, enfim, toda hora surge alguma coisa, e pode ter pessoas novas que chegam nesse mercado e podem ter essa tentação. E eu acho que, assim, para mim, uma das coisas que é mais importante, mais arriscado, é um mercado, por não ser regulado. Eu não falo nem a questão do scam, né, da fraude, mas a questão da acessibilidade ao que há de mais sofisticado e mais arriscado para qualquer um, né? Então, como falou, futuros, alavancagem,
opções, quer dizer, coisa que, em geral, em mercados regulados, né, você tem que ter por mais que tenha todo um preconceito, né, disso daí, da questão do investidor qualificado, do perfil, etc., tem um fundo, a gente sabe que tem um lado disso daí que é para limitar o acesso, mas tem um lado disso daí que é efetivamente para proteger o investidor. E nesse mercado a pessoa entra nua, né? Então acho que esse comece simples e não, e antes de arriscar tente entender, né? Meio que, querendo ou não, tem que ser um negócio meio quase que nem o Warren Buffett fala: se eu não entendo, eu não vou mexer. Então é importante que você entenda para mexer com o que quer que seja de investimento ou de instrumento. Acho que é isso daí. Isso mesmo. Alguém aí de fora aí quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu libero o áudio aqui, então pode fazer pelo chat também. Começou o jogo com a Venezuela, então o pessoal vai começar. Acho que eu, né? Alongamos um pouquinho mais também do que planejado. Queria agradecer a todo mundo aí, a participação do pessoal que veio acompanhar aí o trabalho nosso. Uma honra muito grande para mim estar aqui junto de vocês aqui, apresentando o Meetup. Não conheci ninguém ainda pessoalmente, aí, o Fernando, o Joel, o Thiago, não conheço ainda pessoalmente, mas brevemente a gente vai encontrar. Eu sugiro a gente repetir isso daí com alguma frequência, e aí tendo os grupos de discussão a gente consegue até, né, com mais calma, talvez ao longo do mês comece a ter discussões e te marca Meetup já com pautas que sejam interessantes, que a gente ache que as pessoas possam compartilhar, como cada um está estudando, olhando alguma coisa, acho que alavanca e poupa tempo de todo mundo no aprendizado. O Daniel aqui, da Blockchain BH, que está gerenciando essa série de meetups pelo nosso lado, e esse foi o terceiro Blockchain Talks, né? Entre a Blockchain BH e a Blockchain Academy. Acho que num período assim, de 2 em 2 semanas, o pessoal sempre vai lançar algum meetup novo, então com certeza já estão preparando alguma coisa boa para daqui a 2 semanas, e eu vou estar aí acompanhando. Não sei quem vai apresentar, mas eu vou estar aí acompanhando. Então é isso, né? Ninguém falou mais nada ali, o pessoal não manifestou nada, não. Ô Joel, prazerão, cara. Muito obrigado. Não, prazer também. Vamos em breve aí ver se a gente se encontra. E parabéns aí pela iniciativa aí, que é muito legal. Valeu. Fernando. Gente, foi um prazer participar. Espero que isso tenha sido interessante aí para quem entrou e a gente tenha conseguido passar informação prática e útil. Né? Desculpe se a gente começa a entrar em algumas coisas mais específicas que estão na nossa mente, mas fica realmente, gente, é um universo fenomenal, fantástico, muito interessante, vale muito a pena aprender, tá? Mas infelizmente é um universo que tem que tomar cuidado, ok? Então, aprendam, verifiquem, como eu disse, eu acho que isso não vai ser tempo jogado fora de jeito algum. E qualquer coisa, entre em contato com a gente está por aí, a Blockchain Academy com seus cursos, cada um aí com sua atividade, a gente também está ativo aí nas mídias sociais, uns mais, outros menos, e a comunidade de pessoas entusiastas aí de criptomoedas, de empreendedores de blockchain, é uma comunidade bastante receptiva. Então, é fácil entrar nisso daí, é fácil ir em eventos, é fácil achar cursos, achar blogs, achar tweetstorms para aprender cada vez mais. Tá? É um movimento muito aberto, muito receptivo, baseado na transparência. Então, aproveitem essa transparência e desconfiem sempre que algo não for muito transparente. Tá bom? Um abraço, boa noite a todos. Um abraço. Acho que o Thiago está fora do ar aí. Deixa eu liberar o Thiago aqui. Tem que liberar o som dele. Não, tá dentro, tá com som, tá liberado. Não, é o outro Thiago, peraí. Thiago Padovan. Boa, não, é só
só queria... Obrigado, Leonardo. Só queria encerrar também dizendo... Você estava falando dos meetups, né, dos webinars que a gente está fazendo. A gente fez o primeiro sobre aquela informação normativa que soltaram há um mês passado. Depois a gente fez sobre analisando o white paper do Satoshi Nakamoto, que foi bem bacana também. E a ideia é isso aí, de 2 em 2 semanas a gente trazer um assunto. Acho que esse assunto é um assunto que a gente vai ter que voltar várias e várias vezes para ir falando, evoluindo o conhecimento sobre isso. E peço para todo mundo ficar ligado, tanto na plataforma da Blockchain BH como da plataforma da Blockchain Academy, que a gente vai estar sempre colocando as informações no Facebook, Instagram, na nossa lista de e-mail também, quem quiser se inscrever. Com certeza. Da blockchain.com.br, a gente vai sempre divulgando por lá. Valeu, Joel, valeu, Breslau. Obrigado, Leonardo, também. Boa noite a todos aí, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.